o título da palestra é o mapeamento de palmeiras na Amazônia, utilizando imagens de drones e deep learning. Ela está estruturada em 4 tópicos, né? Como a gente tem um tempo aí restrito, então é uma palestra assim, mais curta, que eu vou apresentar primeiramente uma rápida motivação sobre o tema, depois a questão do que é a classificação e análise de imagens, né? E comparar 2 abordagens, né, que são uma derivada da outra, na verdade, atuais para se reconhecer espécies arbóreas, né, especificamente palmeiras, em imagens, que é o Machine Learning e o Deep Learning. Né? Explicar o que são essas abordagens, quais são as principais diferenças entre essas abordagens. E no 4º tópico eu irei explanar um pouco, apresentar para vocês um estudo de caso que nós desenvolvemos na estação experimental da Embrapa, né, juntamente com o professor Evandro e pesquisadores da Embrapa do Acre. Então, a motivação, ela se concentra principalmente no fato de as palmeiras, né, serem um grupo de plantas muito rico, muito diverso. Né? Então, esses números podem variar, mas a gente sabe que existem cerca de 181 gêneros, com 2.600 espécies. Na Amazônia, essa flora de palmeiras é composta aí por cerca de 35 gêneros, com 170 espécies, das quais dezenas delas, mais de 96, são exploradas para a obtenção de diversos produtos, né, produtos florestais não madeireiros, seria palmito, fibras, óleos, e essa exploração dos recursos que são provenientes das palmeiras, eles são tanto importantes no ponto de vista de manejo florestal da comunidade, manejo florestal local, quanto também para a valoração, né, de recursos florestais em grandes áreas da Amazônia, certo? Então, ele auxilia também conhecimento sobre a distribuição de palmeiras, né, muito importante para que você consiga, de certa forma, valorar, né, os recursos florestais presentes em florestas tão diversas como no Acre ou na Amazônia. Entretanto, essa informação, né, espacial sobre a ocorrência de palmeiras em grandes tratos de floresta, ela é bastante limitada a regiões pequenas, né? Isso porque ela normalmente é realizada em campo. Então, para se identificar a ocorrência de uma palmeira em determinada floresta, é necessário realizar o inventário em campo, né? E essas áreas, esse inventário ele é muito custoso e muito moroso também, dependendo da área que se deseja realizar esse inventário. Né? O acesso é muito difícil. Mas a gente tem visto que a evolução tecnológica permitiu a aquisição de imagens, né? E a questão do mapeamento e da contagem, né, de árvores em imagens, ela não é algo novo, né? É algo que já vem sendo realizado há no mínimo 20 anos. Né? Mas a aplicação disso em regiões tropicais ela é relativamente recente e proporciona diversos desafios, né, que eu vou tentar mostrar aí para vocês ao longo da apresentação. Então, essa informação sobre a número de espécies, o número de árvores, né, ela pode ser realizada com técnicas de classificação e análise de imagem de sensoriamento remoto. Né? É possível combinar informações de campo com imagens para extrapolar essa informação para uma área mais extensa, né, de florestas, por exemplo. Isso é muito útil do ponto de vista tanto de estudos ecológicos, né, que buscam estudar determinada espécie de árvore, e também para a questão do manejo florestal. Né? Você tem um mapa da distribuição, por exemplo, do açaí em larga escala. Isso é muito importante do ponto de vista de manejo para planejar as atividades de extração, né, do fruto e uma série de outras aplicações também que podem ser realizadas. Bom, aqui agora só uma introdução sobre a questão da classificação e análise de imagens. No procedimento convencional de análise de imagens, quando uma imagem é coletada, ela pode ser coletada tanto por um satélite,
quanto por por um drone, quanto por um avião, por exemplo, ela necessita de um processo de correção. Né? Uma imagem, quando ela é obtida na sua forma bruta, fica difícil de se identificar os objetos que estão presentes na cena. Então, nesse procedimento de análise de imagens, né, é comum se realizar a correção da imagem. Essa correção ela envolve correção tanto dos efeitos de distorções geométricas, que são causados por movimentos inerentes à plataforma, quanto também correção radiométrica, né, que significa a correção ao nível de pixel, realmente da radiância ou do nível de cinza que está sendo registrada pela imagem. Após esse processo de correção, normalmente se realiza o que a gente chama de extração de atributos, certo? Então, todos os objetos que estão presentes numa imagem, eles podem ser caracterizados por atributos ou características. Como o professor Evandro comentou anteriormente, essas características elas variam de acordo com os objetos, né? Especificamente no caso das espécies de palmeiras, você tem diferenças na forma das copas, certo? No número de folhas presentes no topo da copa. E essas características, essa extração de características, ela não é algo trivial quando se trabalha com análise de imagens, certo? Você justamente extrair características do ponto de vista que um computador possa entender, né, que essa característica define um determinado objeto, é um desafio, né? E muito do que a gente chama agora que eu vou definir também mais para frente na apresentação da parte de aprendizado de máquina, ela se concentra nessa questão da extração de atributos, certo? Então, quando eu extraio os atributos, eu posso opcionalmente selecionar os atributos, certo? De acordo com o meu interesse, ou seja, selecionar os atributos, as características que melhor definem um objeto. Isso é uma etapa opcional. Então, com esses atributos, a questão da análise de imagens trata do treinamento de um classificador, certo? Um classificador é um método estatístico que vai se valer desse conhecimento dos atributos dos objetos para então reconhecer os objetos de forma automática em uma imagem, certo? Seja uma imagem de satélite, seja uma imagem de drone, seja uma imagem adquirida por um avião, por exemplo. Após o treinamento desse classificador, esse classificador treinado, ele é aplicado em uma imagem para se realizar o reconhecimento dos objetos que estão presentes nessa cena. Esse reconhecimento de objetos vai variar de acordo com a explicação, de acordo com o objetivo, né, do trabalho, e normalmente envolve um procedimento bastante computacionalmente intensivo, certo? E a partir disso, esse classificador treinado é aplicado em uma imagem e é gerado, por exemplo, uma classificação, uma imagem classificada, certo? Que se chama também, na literatura, de segmentação semântica. Significa atribuir uma classe a todos os pixels de uma imagem. Então, em última instância, uma imagem classificada é uma simplificação da realidade. A realidade é composta por uma série de objetos e o objetivo principal é simplificar essa realidade de acordo com um objetivo específico, né? Nesse caso é o reconhecimento de espécies arbóreas ou de palmeiras. Então, a isso a gente chama, né, na literatura de aprendizado de máquina, certo? Ou machine learning, que envolve o quê? A extração de atributos, certo? A extração de atributos que definem os objetos, a seleção também desses atributos, o treinamento de um classificador e a geração de uma imagem classificada, certo? Mas o que os métodos de aprendizado de máquina eles realizam, o que é mais difícil, né, é justamente essa etapa aqui, que é a etapa de extração de atributos. Então, existe uma série de métodos para se quantificar um atributo em uma imagem, certo? E a escolha desses métodos, ela é bastante complexa,
e ela varia muito de acordo com a imagem que se está trabalhando. Ao contrário, então, do que a gente chama de machine learning ou aprendizado de máquina, nós temos as técnicas de aprendizado profundo, são técnicas chamadas de deep learning. Essas técnicas de deep learning, elas são conjuntos de técnicas de machine learning. Então, o deep learning é considerado um braço do machine learning. Só que são técnicas que são baseadas no córtex visual humano. E a grande vantagem dessas técnicas é que elas integram tanto a extração de atributos quanto a classificação de uma maneira que a gente chama end-to-end, ou seja, ponta a ponta. Então, esses métodos de deep learning, eles trabalham exclusivamente com as imagens, eles aprendem padrões ou a extração de atributos, ela é feita diretamente da imagem, através de um processo chamado de convolução, no caso das redes neurais convolucionais, que eu vou explicar um pouquinho mais ali para frente para vocês. Bom, a diferença principal entre o deep learning e o machine learning, aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, se concentra na exatidão de classificação, certo? Os métodos tradicionais de machine learning, eles tendem a ser métodos melhores do que os deep learning quando a quantidade de amostras que é utilizada para treinar um classificador, ela é menor. Quando você tem poucas amostras, então você tem um problema que é o fato da convergência desses métodos de deep learning dependerem principalmente de uma elevada quantidade de dados. E quando eu aumento a quantidade de amostras ou a quantidade de dados, eu tenho um deslocamento grande entre a exatidão de classificação do método de machine learning para os métodos de deep learning. É importante destacar aqui que essa quantidade de amostras, principalmente quando se trabalha com imagens de sensoriamento remoto, essa aquisição de amostras de campo, ela é muito trabalhosa e muito custosa, do ponto de vista operacional. Então, os métodos de deep learning, eles têm sido amplamente aplicados agora, principalmente em imagens de sensoriamento remoto, por causa do aumento também no número, na quantidade de amostras que estão sendo disponibilizadas. A gente vai falar isso um pouco ali mais para frente. Bom, agora eu gostaria de apresentar um trabalho aí pioneiro que nós estamos realizando, todo o mapeamento de palmeiras, utilizando imagens de drones obtidas em florestas do Acre. Bom, para realizar esse trabalho foi realizado na estação experimental da Embrapa Acre, que é uma área de aproximadamente 1.600 hectares de floresta anglo-holandesa, que possui uma elevada precipitação, temperatura média anual sempre ali girando em torno de 25 graus, e ela possui uma elevada abundância de palmeiras. Dentro dessa reserva florestal aí da Embrapa Acre, foi realizado o Evandro Famó, realizou a coleta de uma série de imagens de drones, imagens que foram coletadas com o drone DJI, que é um drone de baixo custo, certo? Então, dentro dessa área da Embrapa, foram coletadas cerca de 1.423 fotografias, que abrangiram ali esses 135 hectares dentro dessa reserva. As fotografias, elas possuem 3 bandas, as bandas do vermelho, verde e azul, e possuem uma resolução espacial de 4 centímetros, certo? Isso permite um nível de detalhes bastante grande quando se trabalha com essas imagens. Então é possível se identificar com precisão a copa individual de diversas árvores, certo? Presentes na cena. Então, para realizar esse trabalho, nós utilizamos esse conjunto de imagens, e com o auxílio do especialista aí, professor Evandro Ferreira, essa área ela foi dividida
em 36 parcelas de aproximadamente 150 por 250 metros. Né? Foi realizada uma seleção dessas parcelas, certo? De forma a selecionar apenas as parcelas que possuíam uma elevada ocorrência de palmeiras. Dentro de cada área dessa, foi realizada a delimitação manual da copa das palmeiras. Certo? Então, todas as palmeiras que eram visualizadas a olho nu nessa imagem de drone, elas foram manualmente delineadas, né, no software QGIS, que para quem trabalha na área é um software livre, que realiza, é possível se realizar o delineamento, né, das copas das palmeiras dentro de uma imagem. Então, para cada uma dessas cenas, né, foi feita uma inspeção visual bastante acurada e, primeiramente, se realizou o delineamento, né, das palmeiras que eram visualizadas ao olho nu. Então, cada um desses polígonos foi visitado visualmente também na imagem e verificou-se quais eram qual era a espécie que o polígono representava. Então, a partir de um consenso aí de mais de 5 especialistas em reconhecimento de palmeiras, tanto em imagens quanto em campo, decidiu-se qual que era a classe desse polígono. Então, por exemplo, aqui foram identificados 3 espécies, né, que é o açaí, o jaci, o paximbão e uma outra classe que eram palmeiras, ele chamou de palmeiras não identificadas, ou seja, palmeiras que não pertenciam a nenhuma dessas outras classes. Esse foi o primeiro passo, né, para o treinamento de um método de aprendizado profundo. Após esse delineamento das palmeiras na imagem, essas imagens elas foram convertidas, né, do formato vetorial para o formato matricial. Certo? Então, isso aqui é um passo bastante importante para entender como que funciona o treinamento de um método de aprendizado profundo, um método de aprendizado de máquina. Então, essa conversão, ela busca atribuir uma classe a cada pixel da imagem. Então, no final, a conversão do formato de vetorial para matricial vai gerar o que a gente chama da nossa base de dados rotulada, certo? Em que a gente conhece a classe de cada pixel, certo? Então, essa base de dados rotulada, que é composta pelas classes aqui, background, né, que seria a classe de outras árvores, que não palmeiras, e as diferentes espécies de palmeiras presentes na imagem. Então, utiliza isso aqui para treinar os métodos de aprendizado profundo. Bom, aqui também não vai dar tempo de entrar em muitos detalhes, né, sobre o método que foi utilizado e tampouco sobre o funcionamento efetivo, né, dos métodos de aprendizado profundo, mas essa figura ela mostra a arquitetura da rede que foi utilizada no trabalho, né? Então a gente utilizou uma arquitetura que é considerada o estado da arte hoje em dia para a realização da segmentação semântica, que é a DeepLab V3, né, que é uma arquitetura que é composta por 2 módulos, né? O primeiro módulo é o chamado módulo encoder e o segundo módulo é o chamado módulo decoder. O módulo encoder ele vai realizando a redução da dimensionalidade da imagem até um fator de 16. Então, eu tenho uma imagem de 512 por 512. No final do processo de convolução, eu tenho uma imagem de 32 por 32. Né? Ao longo desse processo de convolução, esse método de aprendizado profundo ele vai aprendendo as características das espécies, né, com base na imagem rotulada. Então, a partir desse processo de aprendizado, a resolução da imagem ela é retornada de modo que, no final, eu possua um mapa de probabilidade, em que esse mapa ele vai dizer qual é a probabilidade da ocorrência de uma determinada classe na imagem. Então, a partir desse mapa de probabilidade, é realizado o processo de segmentação semântica, né, que é
justamente, né, encontrar determinada espécie dentro da imagem. Aqui essa figura, pessoal, só para mostrar como que o processo de convolução é realizado até a detecção da espécie da palmeira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, exemplos, né, de diferentes palmeiras, né, exemplo de recortes, né, com 512 por 512 pixels. E aqui eu consigo ver, essas são os chamados mapas de ativação da rede neural, né, desses métodos de aprendizado profundo. E eu vejo que a partir do momento que ele vai sendo realizado o processo de convolução, né, ou seja, a partir de que a imagem vai passando daqui e vai passando por esses filtros, né, de convolução, ela vai sendo destacada ao longo desse processo, né. Cada um desses filtros, né, de convolução ou dessas funções de ativação, elas são utilizadas para registrar determinada característica das imagens. Então a gente vê, por exemplo, aqui que essa função de ativação ela foi bastante interessante para se detectar a presença do RACs, né, das palmeiras. E a partir disso, ela vai realizando diversos processos, né, de convolução para, no final, se gerar um mapa, né, uma segmentação semântica, né, ou seja, ela vai detectar não só que aqui existe uma palmeira, mas também a espécie dessa palmeira, de acordo com a base de dados de treinamento que foi utilizada. Então, aqui é só um exemplo dos resultados que nós obtivemos, né? Do lado esquerdo, nós temos os polígonos que foram manualmente delineados pelos especialistas, né? Então, aqui a gente tem o açaí, aqui a gente tem o cachibão e aqui a gente tem a ataleia, né? Então, isso foi utilizado para o treinamento. Isso aqui foi uma imagem que foi dada para o modelo treinado, né? Lembrando que essa imagem não foi usada para treinar o modelo, para ver qual que é a capacidade do modelo em reconhecer uma espécie de palmeira, né, em uma determinada imagem dessa área. Então, a gente viu aqui que os resultados foram bastante impressionantes, né, principalmente para duas espécies, né, que é o açaí e o pachibão. Embora essa espécie também não teve uma exatidão bastante considerável. Analisando aqui o que a gente chama de matriz de confusão, né, que a gente compara pixel que é predito pelo classificador de forma automática com a referência, nós obtivemos valores elevados de exatidão para o açaí, por exemplo, né? Ou seja, isso aqui, 98,6%, mostra que 98,6% dos pixels de açaí da base de dados de referência foram corretamente classificados. Então, a diagonal, essa matriz de confusão, ela mostra em termos percentuais quais são os índices de acerto das palmeiras. Então, a gente tem aqui o açaí e o pachibão, eles tiveram uma exatidão de classificação bastante elevada. E além da exatidão de classificação, com essa matriz é possível ver quais foram os principais erros, né, que o algoritmo obteve. Por exemplo, ele confundiu as palmeiras não identificadas com a ataleia em 18%, certo? E as palmeiras identificadas com a ataleia aqui em 16%, certo? Então, esses dois lados, né, da diagonal da matriz de confusão mostram o que era referência e foi classificado de forma errônea, e aqui o contrário. Então, a gente consegue ver a diferença que existe entre as classes, né, que foram utilizadas, mas foram resultados bastante promissores, né? Em média, o classificador ele conseguiu encontrar ou acertar 87% dos pixels corretamente. Então, com o trabalho, a gente percebeu, esse trabalho ele foi um trabalho inicial, usando uma técnica de segmentação semântica, que é considerada aí o estado da arte, na questão de processamento de imagens,
a gente percebeu uma elevada exatidão de classificação do açaí. Isso gera um potencial muito grande para a utilização, por exemplo, de drones de baixo custo, que adquirem apenas fotografias aéreas com um número limitado de bandas, certo? Mas com uma resolução espacial bastante elevada. Então, o potencial dessas imagens para o mapeamento de açaí em larga escala, utilizando essas técnicas de aprendizado profundo. E a gente, como desafio aí para trabalhos futuros, é tentar diminuir esses erros, né? Diminuir essa confusão entre as palmeiras não identificadas e, por exemplo, a classe Athaleia, incluir mais palmeiras, mais espécies de palmeiras no nosso desafio de classificação. E as possíveis limitações que a gente vê com base no trabalho é justamente em relação à construção da base de dados de treinamento. Como eu disse para vocês, a construção de uma base de dados de treinamento ela pode ser bastante morosa se nós necessitássemos ir ao campo para coletar as amostras de treinamento. Entretanto, as imagens de drone elas possuem a vantagem de ter pixels submétricos, né, em torno de menor do que 10 centímetros. Isso faz com que seja possível identificar visualmente essas características nas imagens, e os métodos de aprendizagem profunda eles se valem justamente desse conceito. Né? Se o ser humano consegue identificar que essa palmeira aqui é um açaí, devido ao seu arranjo, né, das copas, então os métodos também de aprendizado profundo se valem desse conhecimento visual que nós conseguimos ter. Né? Entretanto, ainda em termos de pesquisa, precisa avançar bastante, principalmente na parte da separação dos segmentos. Né? Então, se você tem árvores que são muito juntas e essas árvores forem da mesma espécie, esses métodos eles vão tender a obter um único segmento. Então, a gente também trabalhou na parte de separação de segmentos muito próximos um ao outro. Né? E aquela imagem de drone que o professor Evandro mostrou, com uma elevada densidade de palmeiras, então, será que a gente consegue, com esses métodos, além de identificar as palmeiras com tal número de árvores? Então, é um desafio também na parte de análise de imagens que deve ser explorado aí em outros trabalhos. E também tentar entender um pouco mais como que a rede, como que essa rede neural consegue aprender esses padrões. Quais são, por exemplo, as camadas de convolução que contribuem mais para o reconhecimento do açaí ou das outras espécies. Né? Com base nisso, a gente pode otimizar o processo, né, para realizar especificamente determinados tipos de convolução. Certo? Então, estudar também o que a gente chama de explicabilidade do método. A gente sabe que ele funciona, mas por quê? Quais são os padrões, né? Quais são os filtros de convolução que estão contribuindo mais para a detecção dessa determinada espécie de palmeiras. Né? Com isso a gente vai poder otimizar o nosso método de reconhecimento automático. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha, só para não passar muito do nosso tempo. Estou disponível aí para qualquer tipo de pergunta que vocês tenham e também para o nosso debate aí final. Obrigado, Daniel.